Bem abaixo do Tennessee, enormes brocas em forma de verme estão prestes a escavar um túnel que deve transformar um congestionamento de 1 hora em um trajeto de 10 minutos cheio de prazer. Pode ser um dos experimentos de tunelamento mais malucos dos Estados Unidos em décadas. Mas do outro lado do planeta, Europa e Ásia estão testando ativamente o Hyperloop, a tecnologia de tubo a vácuo que parece coisa de outro mundo. São duas ideias totalmente diferentes, mas com o mesmo objetivo: transformar viagens de ficção científica em realidade. Para a primeira visão do futuro, precisamos focar em Nashville. A história aqui é sobre um projeto chamado Music City Loop. É uma proposta de uma rodovia subterrânea privada e pavimentada, feita para veículos Tesla. A ideia toda é o transporte ponto a ponto. Você entra, escolhe o destino e vai direto para lá, sem parar em cada estação. Você já pode experimentar uma versão limitada disso em Las Vegas, ao redor do centro de convenções. Nashville deve ser o teste em escala de cidade. A proposta é uma ligação subterrânea direta entre o Aeroporto Internacional de Nashville e o centro da cidade. O novo sistema de transporte deve reduzir uma viagem de 9 milhas e 40 minutos para cerca de 8 minutos. Se eles conseguirem fazer isso, a experiência deve ser realmente futurista. Você entra em um carro no terminal, desce por um túnel quase do tamanho do próprio veículo e atravessa um tubo pressurizado. Você passa direto pelo trânsito, ignora os semáforos e chega ao seu hotel antes mesmo das pessoas na superfície entrarem na rodovia. Tudo isso parece incrível, mas quão perto estamos dessa realidade? A tecnologia tecnicamente já existe, mas tem alguns problemas enormes. O sistema em Vegas é simples e usa motoristas de verdade. Para cumprir a promessa dos 8 minutos em Nashville, os carros não podem ser dirigidos por humanos. Eles teriam que se dirigir sozinhos, para-choque com para-choque, em velocidade de rodovia, dentro de um túnel mal mais largo que o próprio carro. Num espaço tão apertado, os reflexos humanos não são rápidos o suficiente. Uma hesitação ou falha, e todo o sistema vira um gargalo de trânsito. Então, precisamos de sistemas de direção automatizados ou robôs bem legais. Mas antes de nos preocuparmos com veículos dirigidos por IA, tem outro problema. O verdadeiro problema não é o túnel, é o próprio solo. Grandes partes do Tennessee ficam sobre calcário, uma rocha que se dissolve lentamente como um cubo de açúcar na água. Com o tempo, isso transforma o solo sólido em algo mais parecido com queijo suíço, cheio de cavernas escondidas e bolsões vazios. Isso é um problema para qualquer projeto de escavação de túneis aqui. Quando uma broca atinge um desses vazios escondidos, ela não só desacelera, ela pode de repente romper para o alívio. A água pode invadir rapidamente. A máquina pode perder o apoio embaixo dela. Escavar túneis aqui vira um verdadeiro jogo de campo minado na vida real. Um movimento infeliz e a máquina pode falhar e afundar. Ainda pior, o colapso pode subir, abrindo uma cratera na superfície, bem no meio de uma rua movimentada da cidade. Mas se o solo é tão perigoso assim, por que construir isso no Tennessee? O motivo é simples. Nashville está no meio de uma crise enorme de trânsito. É uma das cidades que mais cresce nos Estados Unidos. E as ruas de superfície já estão no limite. A cidade está tão desesperada que topa qualquer coisa, mesmo que isso signifique perfurar um campo minado geológico. Os engenheiros veem o Tennessee como o chefão final da escavação de túneis. Se eles conseguirem provar que esse sistema de alta velocidade funciona em um calcário cheio de cavernas escondidas, podem provar que funciona em qualquer lugar do mundo. É uma aposta de alto risco. Ou resolvem o congestionamento de Nashville, ou veem um projeto de bilhões de dólares sumir em um buraco no chão. Mas enquanto os americanos estão ocupados lutando contra o solo, outras partes do mundo estão tentando simplesmente evitá-lo e basicamente voar pelo ar. Isso nos leva à segunda visão de futuro, o Hyperloop. Durante anos, especialistas rejeitaram esse conceito por ser complexo demais, mas o desenvolvimento não parou. Na verdade, nesse exato momento, pistas de teste na China e na Europa estão realizando experimentos bem-sucedidos que estão quebrando recordes de velocidade. Veja como funciona. Quando você coloca a mão para fora de um carro em movimento, sente o ar empurrando de volta. Quanto mais rápido você vai, mais forte ele te empurra. Em velocidades extremas, o ar vira uma parede sólida. Essa parede invisível é o que limita a velocidade de trens e aviões. O Hyperloop resolve isso trapaceando. Você constrói um tubo selado, suga todo o ar para criar um vácuo e faz uma cápsula levitar dentro dele usando ímãs. Com quase nenhum ar e sem atrito das rodas, a cápsula praticamente não rola mais. Ela desliza pelo tubo. A China está atualmente liderando essa corrida.
Uma empreiteira estatal recentemente enviou uma cápsula por um tubo de baixo vácuo a 623 km por hora. Isso é mais rápido que o Shanghai Maglev, o trem mais rápido em operação comercial. E eles não vão parar por aí. O objetivo é alcançar velocidades semelhantes às de aviões, mas atingir esses números altos não é o que está impedindo essa tecnologia de avançar. Por muito tempo, o Hyperloop só conseguia em linha reta, então redes eram impossíveis. No entanto, recentemente, engenheiros na Holanda encontraram uma forma de trocar de faixa dentro de um tubo a vácuo, transformando o que antes era uma única rodovia em um projeto para uma rede de viagens que pode atravessar continentes. Pode parecer algo pequeno, mas é um avanço enorme para toda a indústria. O lado europeu tem grandes ambições. Eles estão desenhando uma rede gigantesca que parece um mapa de metrô esticado por todo um continente. O objetivo é criar uma teia de tubos a vácuo com mais de 24 mil quilômetros, conectando cerca de 130 grandes cidades. A ideia é tornar voos curtos de avião desnecessários. Você poderia morar em Berlim e trabalhar em Paris, e viajar de um lugar para o outro mais rápido do que enfrentando o trânsito no centro da cidade na hora do rush. Na Suíça, eles estão testando algo chamado Infinite Loop, uma pista circular que funciona como uma roda de hamster para a cápsula, permitindo que os engenheiros simulem viagens de longa distância sem precisar construir um tubo reto gigantesco. A Índia também está construindo seus próprios tubos de teste, com planos para conectar grandes cidades como Mumbai e Pune, transformando uma viagem de carro de 3 horas em um trajeto de apenas 25 minutos. Tudo isso parece que o futuro já chegou, mas há um motivo pelo qual ainda não vemos cápsulas de Hyperloop por aí. Os problemas de engenharia são enormes. Um dos maiores problemas é o Sol. Quando o metal esquenta, ele se expande, e ao longo de centenas de quilômetros, até mesmo a luz do Sol pode fazer um tubo de aço se esticar. Isso é um problema sério quando você está tentando manter uma cápsula passando por um tubo perfeitamente alinhado em velocidades super altas. Os engenheiros basicamente precisam criar seções flexíveis que permitam que o tubo se mova sem comprometer o selo a vácuo. E aí, tem a questão da segurança. Um tubo de Hyperloop é basicamente uma nave espacial esticada pelo chão. Lá dentro, quase não há ar. Do lado de fora, a pressão atmosférica normal está constantemente tentando entrar. Se o tubo for danificado por um acidente, uma falha estrutural ou até mesmo detritos, o ar não vaza lentamente para dentro. Ele explode para dentro. Esta entrada repentina cria uma onda de pressão que percorre o tubo e atinge tudo em seu caminho, incluindo a própria cápsula. É por isso que a segurança do Hyperloop tem mais a ver com engenharia aeroespacial do que com ferrovias tradicionais. Aqui, a falha não é global, é instantânea. Então, quem tem mais chance de vencer essa disputa no futuro próximo? No curto prazo, a abordagem dos túneis tem mais chance de vencer. Ainda são carros e túneis, só que mais rápidos. Mesmo que o plano seja reduzido, partes dele ainda podem ser construídas e usadas, o que torna muito mais provável que apareça primeiro. O Hyperloop é o oposto. O retorno é maior, mas depende de vários problemas difíceis sendo resolvidos ao mesmo tempo. Tubos de vácuo perfeitos, sistemas de troca confiáveis e sistemas de segurança capazes de lidar com as piores falhas possíveis. Um elo fraco pode parar tudo, então é mais difícil de implementar rapidamente. Qualquer um dos dois pode mudar a forma como viajamos. De qualquer forma, o objetivo é simples: acabar com o tempo perdido no trânsito. E aí, em qual você confiaria mais? Um túnel profundo escavado na rocha ou um tubo de vácuo acima do solo?